Bom, pessoal, desculpa a interrupção. Como eu vinha falando, existe uma instância da máquina virtual por aplicação, né? Então, uma série de vantagens, seja sob o ponto de vista de robustez, porque se uma aplicação quebrar, o sistema operacional e as outras aplicações estão protegidas, seja sob o ponto de vista de privacidade, porque os dados estão encapsulados dentro da VM, seja sob o ponto de vista de controle sobre o que acontece dentro do sistema operacional e dentro do telefone em geral, porque agora as aplicações elas não conversam diretamente, tá? O único mecanismo que as aplicações têm para interagir é através de chamadas de procedimento entre aplicações que são gerenciadas pelo próprio SEO. Tá? Então, no geral, isso aí é um dos benefícios porque o Android ele é tão robusto. Foi essa decisão de gerar uma instância da máquina virtual por cada aplicação. Tá? E aí lá no topo, né, como eu vinha falando para vocês, a gente tem o Application Framework. Todo o conteúdo da disciplina, ou então a grande parte desse conteúdo, ele vai ficar girando em torno do que está nessa camada. Né? É bom vocês entenderem as camadas mais abaixo para entender como é que o SEO todo funciona. Alguns dos argumentos e das explicações que eu vou dando aqui ao longo do semestre, eles passam por entender a arquitetura do SEO Android como um todo, tá? Mas eu diria que 80% do trabalho de um programador Android nativo, ele passa por entender e gerenciar essa camada aí, que é o Application Framework, tá? Então essa é uma camada que está lá no topo da pilha do SEO e ela fornece abstrações para o hardware que está embaixo. Então, por exemplo, se você precisar ter acesso às telas, né, o display do celular, seja para interagir, por exemplo, pelo toque, por eventos de botão, iniciar e terminar uma aplicação e por aí vai, vocês vão utilizar o Activity Manager de alguma forma, seja indiretamente, quando você declara que quer inicializar uma nova aplicação, inicializar uma tela, tá? Ou de uma forma mais direta, quando você está interagindo com os componentes de tela da sua aplicação. Tá? Você pode até não saber que está utilizando o Activity Manager, mas por baixo dos panos é ela que está gerenciando toda a interação do usuário com a tela. Né? E aí a gerência da parte de telefonia, né? A gerência da parte de localização com os sensores, GPS, por aí vai, tem outros tipos de sensores também que a gente como desenvolvedor de aplicação precisa entender. Tá? Então mais na frente a gente vai discutir um pouquinho de alguns componentes do Android que estão presentes nessa camada e vocês vão entender um pouquinho melhor como é que todo o racional do Android funciona. Tá? Então, bom, o Android ele foi construído, pensado, né, para que todo o código compilado, os recursos da sua aplicação, descrição de layout de tela, imagem, fonte e por aí vai, mais os dados que a sua aplicação utiliza, que você empacota esses dados em tempo de desenvolvimento, eles são colocados dentro de um único arquivo, que é um arquivo que é o nome da sua aplicação .apk. Então é esse aplicativo, esse arquivo que você vai utilizar para instalar a sua aplicação, seja através da loja, né, Google Play, ou seja através, por exemplo, você pode mandar uma aplicação por e-mail e instalar essa aplicação a partir do e-mail, se assim você desejar. Tá? E aí, como a gente falou, né, uma vez que instalada essa aplicação, ela é um processo diferente, então você tem uma instância da máquina virtual, né, que é a Android Runtime, criada para cada aplicação, funcionando de forma isolada. Tá? E aí você, como desenvolvedor, declara através de um arquivo quais são os recursos do celular, do hardware que você quer ter acesso. Ah, eu quero ter acesso à câmera, eu quero ter acesso à comunicação pela internet, né? E eu quero ter acesso ao sistema de arquivos. E aí, em tempo de uso, né, em tempo de execução, o Android SEO vai perguntar para o dono do telefone, para o usuário do telefone, se ele permite que determinada aplicação tenha acesso àqueles recursos de câmera, internet ou sistema de arquivo. Tá? Então, assim, é uma outra camada de segurança inserida pela plataforma
para garantir que você não tem desenvolvedor malicioso tentando acessar recursos do usuário sem a permissão ou sem o conhecimento dele. A gente vai discutir bastante sobre isso ao longo da disciplina. Tá? Bom, mas o framework do Android ele foi construído baseado em dois pilares principais. Né? O primeiro é componentização. Então, assim, sempre tendo em vista aquele conceito de que o objetivo é facilitar o trabalho do desenvolvedor, então entendendo que quanto mais fácil for para criar a aplicação, mais desenvolvedores eu vou ter trabalhando em cima da plataforma, o Android foi pensado desde a sua concepção para trabalhar em cima de componentes. Tá? Então aqui eu tenho alguns benefícios, né, na flexibilidade de usar alguns componentes da forma como eu preciso que eles sejam utilizados naquela aplicação específica. Então eu quero construir a minha tela de uma forma específica, adaptada para aquela aplicação que eu estou construindo. Modularização, ou seja, cada conceito da minha aplicação ele está encapsulado, escondido dentro de um módulo, e aí os módulos conversam através de interfaces bem definidas. Tá? Então, quanto mais modular uma aplicação mais fácil é dessa aplicação ser manutenida, né, ser evoluída, ser testada e por aí vai. Tá? Então, assim, um dos pilares, ou um dos desejos de quem trabalha e quem raciocina a engenharia de software, para os alunos de engenharia de software, para quem estudou engenharia de software aí na disciplina, é a construção de aplicações modulares. Né? Então, quanto mais modular a sua aplicação for, melhor. E aí o Android, por padrão, né, por concepção, ele é pensado para ser construído de forma modulares. Né? Muitos dos princípios da construção de aplicações bem desenhadas, né, essa modularização ela está permeada desde lá de baixo na concepção do Android. Então, o que for tela, capsulada de tela, o que for comportamento de background dentro dos serviços, e aí tem na verdade são 4 componentes principais, mais um. Né? As activities são as telas, eu vou explicar um pouco melhor cada uma delas. Os serviços, que é esse comportamento de background, que tem um tempo de vida diferente da tela. Os broadcast receivers, que respondem a eventos do sistema. E os content providers, que fornecem acesso aos dados de uma aplicação para outra. Né? E aí você, como desenvolvedor, gerencia esse acesso. E aí são 4 componentes, e eu chamei 4 componentes mais um, que esse componente, quinto componente, são os intents, né? É a cola entre todos os componentes da plataforma. E aí nesse conteúdo entra o segundo pilar da construção do framework, que é a sincronia. Em sistemas distribuídos, em geral, mas em sistemas de tempo real, né, o SO, existem muitos SOs embarcados por aí que são sistemas de tempo real. E assim, como você tratar robustez de uma forma mais específica, essa assincronia é um dos pilares utilizados nesses tipos de sistemas, e o Android foi construído pensando nisso. Então eu não fico mais com parte do meu sistema bloqueado esperando que determinada ação seja realizada. Então a minha tela, por exemplo, ela não fica bloqueada esperando que a comunicação pela rede termine. Então a construção do Android em si é feita de tal forma que ela obriga que a sua tela não bloqueie. Se você tentar bloquear a tela, o SO vai matar a sua tela. Por quê? Isso é um princípio de robustez que está lá desde a construção do SEO para dizer, o que eu tenho mais importante aqui é o meu telefone funcionando. Por quê? Porque se o usuário precisar fazer uma ligação, se chegar uma ligação pela antena da operadora e o meu celular estiver bloqueado, eu vou perder um evento importante que eu não aceito que seja perdido. Tá? Então o SEO Android, quando foi construído, um dos pilares da construção dele é a construção da interação assíncrona entre todos os componentes. Tá? Então, por exemplo, vocês vão perceber que eu não posso abrir conexão pela rede através da tela,
eu não posso acessar sistema de arquivos através da tela. Vou mostrar isso para vocês depois. Tá? E aí os intents, que são a cola de tudo que existe na plataforma, são mecanismos para que você possa trabalhar com mecanismos assíncronos dentro do SEO. A gente vai trabalhar muito com os intents na disciplina, vocês vão entender direitinho o que eles fazem. Tá? Então, como eu falei para vocês, né, as actives são as interfaces de usuário. Então são as telas que vão responder aos eventos de toque, aos eventos de arrasto, aos eventos de zoom, de toque longo, dentro da sua plataforma, dentro da sua aplicação. Aí as telas, elas têm componentes, botão, um option group, um checkbox, uma imagem, por aí vai, que são encapsulados como views. A gente vai estudar isso aí melhor nas próximas aulas. Tá? Então uma aplicação ela é uma coleção de telas, né, ou uma coleção de activities. E aí o Android, na grande maioria dos dispositivos, a partir do Android, se não me engano, 6 ou 7, ele permitiu que você tenha duas telas sendo mostradas ao mesmo tempo em um celular, mas o normal, a regra é você estar sempre com uma tela respondendo a eventos, ou seja, evento de toque, um activity respondendo a evento de toque, de arrasto, e por aí vai, e todas as outras telas colocadas em espera. Tá? A gente vai discutir um pouquinho melhor o que essas activities são. Tá? E aí só um exemplo de uma tela, né? Esse celular está até bem antigo, merece uma atualização nessa figura. Tá? Mas aqui a gente tem um celular com dois componentes de tela aqui em cima, um checkbox, três na verdade, né? Uma caixa de texto, um label, e aqui embaixo dois botões, tá? E aí a gente vai entender melhor cada um desses componentes aí mais à frente. A tela, um activity, o tempo de vida dela, enquanto ela está sendo mostrada no display, até ela ser pausada, porque outra tela chegou na frente dele ou porque você minimizou a sua aplicação. Então tudo que é de comportamento de tela só é executado enquanto a tela activity estiver viva, né, estiver sendo usada. O Android tem um outro componente, que são os serviços, que são componentes que funcionam, que executam em background, né, da sua aplicação. Então, se eu precisar de algum comportamento, por exemplo, eu quero monitorar a localização do usuário, eu quero baixar um arquivo da internet, eu quero tocar um áudio, e esse comportamento ele tiver um tempo de vida diferente do tempo de vida da sua tela, você joga dentro dos serviços. Tá? Então o serviço não tem interface de usuário, tá? E eles podem ser iniciados por outras aplicações, por a sua aplicação respondendo a um evento do usuário, por exemplo, o usuário clicou no botão e você starta o serviço, ou respondendo a evento do sistema. Quando eu conectar no Wi-Fi, eu quero fazer determinado comportamento pelos serviços, tá? Quando o celular foi ligado e por aí vai. Tá? O terceiro componente que faz parte da plataforma são os Broadcast Receivers. Então ele permite que as suas aplicações respondam a eventos dentro do sistema operacional, enquanto ele estiver executado. Então, quando eu conectar no Wi-Fi, eu quero fazer determinada coisa. Quando a minha bateria passar de 10%. Quando o carregador for conectado. Tá? Só para citar alguns exemplos de evento de sistema que você pode cadastrar os seus Broadcast Receivers. Tá? Uma ligação, um SMS. Tá? E aqui o detalhe importante é, o que essa Broadcast Receiver faz é responder ao evento de sistema, mas responder de uma forma rápida. É startar uma tela, é inicializar um serviço. O código, né, que faz o trabalho pesado não deve ser colocado dentro do Broadcast Receiver, porque senão ele vai ser derrubado pelo SEO. Tá? Então qualquer ação mais longa que você precisa executar em resposta a um evento sistema, eu quero baixar um arquivo quando ele conectar no Wi-Fi. Então você inicializa um serviço que vai fazer o trabalho pesado, tá? Em resposta a um evento de sistema que foi conectado no Wi-Fi. Tá? E os Content Providers. Lembra que eu falei para vocês que a VM ela é construída de tal forma que você tenha um dado, uma máquina virtual por aplicação e que os dados de cada aplicação estão encapsulados dentro dessa VM. Tá? E aí se você precisar de alguma forma tornar os dados da sua aplicação disponíveis para outras aplicações, vocês vão utilizar os Content Providers. Tá? Então tem um conjunto de métodos aí para acessar esses dados aí, e a gente vai ver mais na frente para que eles servem. Tá? E aí o outro conceito, né, o outro pilar da sincronia é
evitar que a sua aplicação ela fique bloqueada esperando algum evento mais demorado, o acesso ao sistema de arquivo, um acesso à internet, tá? Um acesso à câmera e por aí vai. Se você precisar disso, vocês vão colocar esse comportamento dentro de componentes, dentro de classes específicas para fazer trabalho de processamento mais pesado sem que você precise bloquear a sua tela. O Android, a partir da versão 4.0 para frente, ele não permite, tá? Ele bloqueia o acesso, por exemplo, à internet a partir da thread principal do seu programa. Então, quando você inicializa a sua aplicação, isso aí a gente vai ver daqui a pouco, aquela sua tela, a sua atividade tem uma thread principal e que você não pode colocar comportamento pesado dentro dessa thread. Por exemplo, num clique do botão, eu não posso ir na internet e realizar uma determinada ação. Ele vai lançar uma exceção em tempo de execução se você tentar abrir conexão pela rede a partir de um clique de botão, por exemplo. Tá? Você pode fazer inicializar uma thread que vai baixar um arquivo, inicializar um serviço que baixa um arquivo, utilizar um async task para fazer algum comportamento mais específico em paralelo, né, à sua tela. Então eu vou baixar o arquivo, enquanto isso a minha tela fica respondendo a eventos de usuário sem estar bloqueada, esperando que o arquivo seja baixado pela internet, por exemplo. Tá? E aí esses intents aí, eles são mais ou menos a cola de todos os componentes. Então eles são uma declaração de intenção, né, com algum tipo de informação encapsulada dentro dele para dizer para o sistema operacional o que é que a sua aplicação ou o que é que o usuário deseja fazer. Então, por exemplo, quando eu inicializar uma tela, eu faço isso através de intents. Quando eu precisar inicializar um serviço, quando eu precisar passar um dado de uma tela para outra, tudo isso é através de intents. Tá? Com aquele conceito lá que o Android faz tudo separando os componentes e só ligando esses componentes em tempo de execução, que é o que a gente está chamando aqui de late runtime binding, que é ligação em tempo de execução, ligação tardia em tempo de execução. Quando você precisar abrir um arquivo PDF, você, por exemplo, você lança um intent para dizer que eu quero abrir um arquivo PDF e todas as aplicações que tiverem no seu SO disponíveis para ler um arquivo PDF, eles podem responder aquele evento. Tá? Então é um mecanismo que o Android tem para fazer a ligação tardia em tempo de execução entre esses diferentes componentes do Android. Essa aula aqui, pessoal, é uma visão geral do que a gente vai ver na disciplina, né, dos conteúdos e por aí vai. Você não precisa ainda tentar entender tudo, cada uma dessas coisas a gente vai trabalhar aos poucos com ela, com todos esses conceitos, né, e sempre que vocês precisarem de alguma forma voltar para entender o que cada coisa voltem para esse arquivo aqui, dêem uma olhadinha rápida, se não for suficiente, vão na internet, tem bastante coisas disponíveis sobre cada um desses componentes, né? E aí, como a gente falou, né, cada aplicação iniciada representa um novo processo Linux, tá? Então, quando você inicializa a sua tela, uma thread principal é inicializada e essa thread é responsável por responder a eventos em todas as suas views, né, em todos os seus componentes da sua tela. Então, aqueles labels, os checkbox, caixa de texto e por aí vai, que eu mostrei para vocês, são gerenciados através dessa thread principal. Tem que ser coisa leve. Né? Tem um avisozinho de aplicação não respondendo do Android, que ele vai ser lançado se algum processamento que vocês tentarem fazer demorar mais do que 300 milissegundos. Então faça um teste. Depois bota um clique do botão e faça um for de 1 até, sei lá, 1 bilhão aí, tentem e veja o que acontece. Tá? E aí o SEO ele vai perceber que a sua tela está bloqueada com algum processamento pesado e vai perguntar se o usuário deseja destruir aquela tela. Tá? Então as regras básicas de processos na thread principal é nunca bloquear a thread principal com comportamento de processamento mais pesado. E 2, as suas views elas não podem ser tocadas por nenhuma outra thread que seja a thread principal. A gente vai entender melhor o que é isso aqui. Isso aqui tem restrições importantes para a gente, que a gente vai precisar entender como é que resolve esse problema. Por enquanto, tenho isso em mente, tá? Então, se vocês precisarem
realizar a ação em background para não bloquear a sua tela principal, a gente tem alguns componentes da plataforma para fazer esse trabalho mais pesado. Um deles é a Sync Task. Tá? Então, se você precisar fazer um download de um arquivo e depois alterar, atualizar alguma informação na sua tela, vocês podem usar o Async Task. Tá? Se for uma operação leve, que demora alguns segundos. Se for mais do que isso, você pode usar serviços ou threads principais. A gente vai ter mais na frente algumas aulas onde a gente vai discutir e mostrar para vocês cada um dos conceitos e cada um desses componentes aí. Né? E aí o Android ele chega, né, esses smartphones aí, eles chegam e trazem algumas novidades. Né? Telefone hoje ele é tudo menos telefone. Né? Até 10 anos atrás, 8 anos atrás, o que a gente tinha era a principal função de um telefone era realizar a ligação. Hoje já não é mais isso. Tá? E aí esses telefones eles vêm carregados, né, incorporados com uma série de recursos para realizar outras ações. Então o Android, o sistema operacional, quando ele é pensado e hoje ele é construído, ele vem por padrão com 15, 17, esse número ele varia, de sensores embarcados que fazem parte de sensores padrão do Android. Aceleração, giroscópio, campo magnético, GPS e por aí, proximidade, tá? E tem então, uma série de sensores mais na frente que vocês conseguem dar uma olhada aí no Android, que vocês podem entender melhor, tá? Obviamente, comunicação pela rede é normal em todo celular hoje, é uma condição que torna os smartphones únicos como eles são hoje, e o acesso à rede social. E aí, pensem no conceito de social não apenas como sendo as redes sociais que vocês conhecem, Facebook, Instagram e por aí vai, tá? Mas também como o conceito de que uma aplicação interage com uma outra aplicação para trocar dados, com outro usuário, para trocar dados e por aí vai. Você pode construir a sua rede social através dos conceitos que a gente vai discutir aqui mais na frente. Tá? E tem uma série de benefícios, né, de uso desses sensores. O primeiro, assim, o mais importante que a gente consegue enxergar aqui é as aplicações são sensíveis à localização. Então, à medida que a localização do usuário muda, sua aplicação pode ter um determinado comportamento. Você pode monitorar a localização do usuário e avisar ele, por exemplo, quando você estiver perto de um restaurante que você gosta, perto de um lugar que você já visitou antes, e por aí vai. Tá? Basicamente, essa localização ele utiliza 3 sensores principais. O primeiro é o GPS, né, que é o sensor de localização principal. Esse GPS, dependendo de algumas condições, por exemplo, como condições climáticas, se tiver muita nuvem, se você estiver em ambiente indoor, o GPS ele é calculado através de vários sinais. Existem 24 satélites geoestacionários na Terra e a localização em cima do globo ela é estimada a partir dos sinais de cada um desses 24 satélites. Um celular, por exemplo, ele nunca captura os 24 satélites, porque esse conceito é baseado em visada, ou seja, o celular tem que estar enxergando o satélite, e dependendo da posição do globo, tem satélite que não tem visada, não tem comunicação direta com o celular. Então, esse cálculo ele faz